Será que a nossa aparência física revela quem somos? Ou seja, somos exatamente o que vemos no espelho? E se a sua aparência fosse diferente do que é? Você se sentiria como se fosse uma outra pessoa? Ah, com certeza. Se eu fosse mais alto, tivesse olhos azuis, com certeza eu me sentiria diferente do que eu sou. Pois é, e parece que na maioria das vezes não estamos satisfeitos com o nosso corpo. É ainda mais hoje, com todo esse culto à aparência que exige corpo perfeito, definido e juventude eterna. Para nos ajudar a entender nossos ideais de corpo e a nossa construção como sujeitos, o Café Filosófico traz a psicanalista Hélia Borges. E também participa desta conversa sobre corpo e saúde o filósofo André Martins, curador desta série. A ideia, né, é que a gente possa começar a parar para refletir o que está significando a palavra saúde e o que está significando a palavra corpo, né? Qual é o meu propósito? Seria desajustar um certo entendimento que a gente tem, senso comum, de corpo e de saúde. Quando a gente fala de corpo, imediatamente o que vem à mente, né? É a ideia de um corpo material, biológico, né? Ou saúde, um estado onde você tem um silêncio dos órgãos, como diz Canguilhem, né? Onde não se manifesta nenhuma turbulência, né? Onde o homogêneo se coloca como o horizonte a ser atingido, né? Essa ideia de homogeneidade, né, é uma ideia muito importante para a gente pensar, porque é justamente aquilo que vai transformar a possibilidade da gente se diferenciar e buscar o que nos faz existir na nossa singularidade, né, fazendo a gente se conformar com certos modelos que partem de uma construção sócio-histórica. Eu vou convocar, por exemplo, a genealogia que o Foucault faz, né, do que seria o processo de subjetivação, né? Como é que a gente se constitui? Como é que a gente se torna sujeito? Ele vai dizer que a gente se torna sujeito a partir das relações que a gente vai estabelecer com o ambiente onde a gente está existindo. São as condições socioeconômicas, políticas, culturais, que vão ditando as formas, os modos como a gente tem que se movimentar no mundo ou se paralisar no mundo. Dessa maneira, a gente pode entender que esse processo, né, é um processo que, dentro de toda a construção da civilização ocidental, a gente tem um percurso, e o Foucault faz muito bem isso, mostrando como é que esse corpo vai sendo dominado, como é que ele vai sendo explorado, como é que ele vai sendo aproveitado no sentido de produzir sujeitos que sustentem o propósito do Estado. Talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o que poderemos ser para nos livrarmos deste duplo constrangimento político, que é a simultânea individualização e totalitarização própria às estruturas do poder moderno. Temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos. Hoje a gente tem o hipercapitalismo, por exemplo, que necessita de uma prática que já não é mais uma prática de disciplina como a gente tinha no começo do século XX, por exemplo, né, onde os corpos, final do século XIX, onde os corpos eram treinados para se ajustarem no modelo de família, modelo hegemônico, né, que você tinha que ter uma família, dessa aliança partiu uma herança, né, um nome, para você poder ter uma organização social que sustentasse o que veio depois da queda da monarquia, né? Então, essa ideia, ela partia de um pressuposto onde os corpos tinham que ser organizados para um destino, né? Tem todo um grupo hoje que trabalha com a questão dos transgêneros, a questão da sexualidade, né? Da homossexualidade, da heterossexualidade, todas essas questões que está colocando em cena, né, essa forma que a gente tem hoje de uma certa resistência a esse processo, né, de domínio de um corpo
que se dirige a uma determinada forma de sexualização. Eu estou querendo pensar todos os modos como a gente se organiza, né? Quer dizer, o Foucault centra na sexualidade, mas não só. E ele, no final da vida dele, ele tem uns trabalhos em que ele vai convocar, por exemplo, a Grécia Antiga, falando sobre uma prática que os gregos tinham, que eles chamavam cuidado de si, né? Do governo de si, que era uma reflexão constante, né, dentro desse processo democrático grego, né, daquilo que compunha aquele corpo. Compunha no sentido mesmo espinosista, o que faz o meu corpo expandir, né, e não o meu corpo contrair. Para os antigos gregos, o cuidar de si mesmo levava a uma prática constante da autoobservação, de sempre se examinar. O conceito foi proposto originalmente por Alcebíades e deveria iniciar-se na passagem da adolescência à idade adulta, quando o indivíduo passaria a participar da vida política. O cuidado consigo e o autoconhecimento estariam então a serviço da polis. Já Platão afirmava que este cuidado deveria ser permanente. E Epicuro dizia que nunca é muito cedo ou muito tarde para cuidar de sua alma. O cuidar de si era uma terapêutica para uma vida saudável e feliz, um hábito medicinal para o corpo e a alma. Dentro dessa perspectiva, o que a gente tem hoje, quando eu chamo do hipercapitalismo, né? É uma proposição que faz o Foucault sobre as biopolíticas. O trabalho de dominação que a gente tem hoje, né? A forma de conhecimento, os saberes, eles se posicionam na direção de organizar toda uma forma de captura daquilo que vai para além do desejo. Quer dizer, não é mais em cima do desejo como você tinha. Você hoje constitui um corpus, né, que tem modos fascistas de funcionar. O que é o fascismo, senão o desejo de se anular diante do poder do outro? O que significa esse movimento, né? Significa tanto um processo de hiperexcitação, né? Os meios tecnológicos oferecem essa possibilidade, né, de você estar completamente fluido e distribuído numa certa não fixidez, como um anestesiamento, um corpo anestesiado, esvaziado da sua potência de composição. A gente seleciona os alimentos a partir do desejo, né? O corpo diz o que a gente quer comer. Isso é uma capacidade do corpo estar em contato com o que eu chamo de corpo intensivo, né? O corpo intensivo está para além do biológico. Não que ele exclua o biológico, ele inclui o biológico, mas ele está vivo, né? Ele está potencializado de vida. Ele está potencializado de vida significa que ele está expandido no mundo. Ele está na relação com o mundo. Ele está em fricção com o mundo. É um corpo vibracional, né? É desse corpo, então, que eu estou tratando aqui. E é esse corpo, né, que está sendo colonizado no capitalismo contemporâneo. Não é mais a questão do desejo, é mais do que isso. É um desejo que a gente tem de se destruir enquanto forma de ser. A gente não quer ser essa forma de ser. A luta que as pessoas têm hoje, né, de se transformar em outra coisa que não elas mesmas, né? Então elas não podem se ouvir e nem afirmar a sua própria existência. Por isso que a gente tem como Código Internacional de Doença, em primeiro lugar hoje, a depressão, né? Quer dizer, a depressão, síndrome do pânico, são expressões patológicas dessa impossibilidade de você buscar aquilo que te constitui, aquilo que constitui você enquanto ser singular único. A busca por um corpo belo parece um imperativo nos dias de hoje. E, em muitos casos, ultrapassa o limite do saudável e vira um transtorno patológico. O Foucault chama o trabalho que a gente tem que fazer um trabalho de guerrilha contra nós mesmos, né? É uma guerrilha constante que a gente tem que estar fazendo, é acordar esse corpo, né? É fazer esse corpo existir para produzir pensamento. Porque enquanto esse corpo está anestesiado, eu só vejo aquilo. A gente sabe que a nossa percepção é uma percepção que está ajustada a uma lógica antecipatória. Dizem para a gente que aquilo é assim e a gente vai repetir essa história.
O problema é a gente desajustar essa percepção. É criar a possibilidade de enxergar novos mundos, enxergar novos horizontes. E isso vem através das experiências sensíveis. A gente costuma acreditar que as aparências enganam, mas as aparências revelam. É mesmo. Eu gosto de observar o jeito como as pessoas se vestem, como elas andam, como falam, os trejeitos, as expressões. Eu acho que isso revela muito da pessoa. Revela mesmo. Às vezes a gente encontra aquele sujeito sisudo, todo sério, travado, que revela-se um exímio dançarino. Bom, eu, por exemplo, eu botei na cabeça que eu sou uma pessoa que dança pessimamente, eu não danço de jeito nenhum, em pista nenhuma, nunca. Pois você deveria tentar. A dança é uma possibilidade de criação de sentido para a vida. O Drummond até escreveu: a dança não é movimento, súbito gesto musical. Um estar entre céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão libertar-se por todo lado. E Nietzsche disse que, dançando e cantando, expressa-se o homem como membro de uma comunidade ideal mais elevada. Ele desaprendeu a andar e a falar. O homem não é mais artista, tornou-se obra de arte. A modernidade foi uma proposição que tinha em vista a razão como a salvação dos problemas do homem, né? Quer dizer, a razão ia dar conta, a verdade, a universalidade, né? Você encontrar ali a solução para todas as coisas. E houve muito progresso com a ciência, mas ela esbarrou nessa perspectiva. Chegou um momento que não podia mais, né? Então, a partir do final do século XIX, começo do século XX, começam a aparecer, emergir esses movimentos. O Freud foi um transgressor nesse sentido, né? Quando ele diz que realmente o que nos governa não é a consciência, é o inconsciente, né? E que é um corpo afetável que está sendo tocado pelas impossibilidades existenciais, né? E que produz patologia. Aí você vai ter, nesse começo do século XX, vários pesquisadores do movimento. O modernismo ele vai trabalhar muito com essa ideia de movimento, né? Você vai ver em todo o campo da arte, né? Uma resistência ao fechamento do código, né? Essa coisa da lógica formal, racionalizada. Então, o movimento modernista vinha justamente fazer um confronto com esse extremo da razão. No Brasil, o movimento modernista propôs uma ruptura com os padrões artísticos estabelecidos. Deveríamos ter liberdade criativa para buscar uma arte que fosse verdadeiramente brasileira. Pela música, literatura e artes plásticas deveríamos redescobrir o Brasil e recriá-lo. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com os olhos livres. A arte, ela tem um sentido de abrir novos horizontes, porque ela afeta, ela faz a gente estranhar. A gente olha um poema, pega um poema de Manuel de Barros, você vai olhar aquilo ali, vai ler, né? Realmente um lagarto em cima de uma pedra, no sol batendo. Que coisa, né? Que coisa intensa, aquele sol vibrando no lagarto deitado em cima da pedra. E aquilo acorda uma pedra brilhando dentro da gente. Né? É essa experiência do estranhamento que produz um corpo, né? É disso que eu estou falando aqui quando eu falo desse corpo vibrátil, desse corpo que foi esquecido para dar lugar à razão. Com 100 anos de escória, uma lata aprende a rezar. Com 100 anos de escombros, um sapo vira árvore e cresce por cima das pedras até dar leite. Insetos levam mais de 100 anos para uma folha sê-los. Uma pedra de arroio leva mais de 100 anos para ter murmúrios. Com menos de 3 meses, mosquitos completam a sua eternidade. Quando chove nos braços da formiga, o horizonte diminui. O voo do jaburu é mais encorpado do que o voo das horas. A 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso. Nas brisas vem sempre um silêncio de garça. Mais alto que o escuro é o rumor dos peixes. Quando a rã de cor palha está para ter, ela espicha os olhinhos para Deus.
Todas estas informações têm uma soberba desimportância científica. Como andar de costas? Então, essa perspectiva científica, que foi, assim, as ciências humanas agarraram com todas as forças durante o século XIX, começou a se esvair no século XX. E, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter alguns estudiosos do corpo que começam a trabalhar no começo do século XX. O balé clássico ele trabalha com a representação, né? Ele trabalha em cima de aonde vai chegar. Ele tem uma origem e um fim, né? Então está dentro dessa ideia de verdade, de universalidade, de modelo. Você tem que, dentro da perspectiva da ciência, você tem que ter um caminho. Onde é que começa, onde é que termina. Aquilo vai, aquela experiência, ela vai sempre ser reproduzida. E o Laban vai começar a trabalhar. O Laban é esse estudioso dos movimentos corporais, que foi um dos influenciadores da dança contemporânea, da dança moderna e da dança contemporânea. O Laban vai começar a estudar os movimentos na indústria, né, os movimentos repetitivos. E vai começar a ver como é que o espaço vai sendo reduzido, como é que a experiência de movimento ela é ressignificada, né? Você perde a dimensão das costas, você perde a dimensão, né, dos cruzamentos, das linhas de cruzamento do teu corpo, né? Você começa a ter um corpo reduzido a uma prática, né? A musculatura vai sendo formatada naquilo que é designado para você realizar. Dentro da dança, várias manifestações, porque Isadora Duncan foi realmente alguém que já começa a desconstruir a ideia do balé clássico, né? O caminho da dança moderna e a dança contemporânea, ela vai fazer uma trajetória para desconstruir exatamente essa noção que eu estou falando aqui, de origem e fim. Quer dizer, não é mais buscar um sentido, você não tem mais um projeto de fazer a pessoa se emocionar com o Lago dos Cisnes, né? A emoção vem de um momento de encontro ali, de um movimento, de um gesto dançado. Laban, depois de coreografar diversos balés, se dedicou a sistematizar a linguagem do movimento, baseando seus estudos na relação do indivíduo com o espaço ao seu redor. E estas suas teorias serviram de base para o desenvolvimento da dança moderna na Europa. Uma de suas alunas, Marie Wigman, foi um dos nomes pioneiros na dança moderna. Inspirada por Laban, ela chegou a criar formas de dança sem qualquer acompanhamento musical. Isadora Duncan foi outra bailarina que teve papel crucial na libertação das restrições clássicas do balé. Também para Pina Bausch, a dança era muito mais do que técnica. O que me interessa não é como as pessoas se movem, mas sim o que as move. Trata-se da vida e, portanto, de encontrar uma linguagem para a vida. Essa é a ideia que a dança contemporânea traz, né? Ela vai levar para a cena, né, o movimento, o gesto, enquanto potência de deslocamento, né? E o que é fundamental, né, produzir uma estética, né, que é o que a gente perde quando a gente fica codificado. Então a gente está muito contaminado hoje dessa questão, que é um esvaziamento das sensações do nosso corpo, para a gente poder continuar existindo na violência que a gente existe na sociedade contemporânea. Para mim, o pensamento ele é arte e ele é cultura, né? Eu diria até assim, a filosofia é cultura. Quando Nietzsche, quando ele analisa a tragédia grega e escreve sobre a tragédia grega, ele tenta mostrar que o que Nietzsche entende por filosofia é a filosofia que provoca, pela compreensão, uma experiência estética. E ele opõe isso a quê? A um trabalho do pensamento que busca uma experiência moral, que busca justamente o quê? Regrar conduta, né? Então, a experiência estética ela é uma experiência corporal, inclusive quando se dá através do pensamento.
mente sã, corpo são. Ou seria o contrário? A verdade é que quando a gente fica doente, a mente também padece. O contrário também pode acontecer. Corpo e mente são faces de uma mesma moeda, formam um só sujeito. A filosofia e a psicanálise nos ajudam a entender melhor esta relação entre mente e corpo. O Freud, quando ele vai estudar a histeria, né, ele já está aproximando a questão da arte. Ele vai observar o trabalho do Charcot com as histéricas em Paris, e ele vai entender esse corpo histérico como um corpo sensível, né, que está performático. Ele está apresentando algo, é uma performance. A new patient, Herr Professor. Hysteria. Who admitted this patient? I did, Herr Professor. Are you ignorant of my rule barring so-called hysterics from my department? I'm blind, Herr Professor. I can't move my legs. I know the rules, Professor Minot. But this woman is sick. With your permission, I would like to make some tests. No reaction. Is this pretending? Foi estudando a histeria que Freud entendeu que os sofrimentos da mente podiam produzir sintomas no corpo. Hoje já não se fala em histeria, mas temos as doenças psicossomáticas. As angústias da mente continuam se traduzindo no corpo. Cada sintoma histérico desaparecia de forma imediata e permanentemente quando conseguíamos evocar nitidamente a lembrança do fato que o provocou e despertar a emoção que o acompanhava. E quando o paciente havia descrito aquele fato com os maiores detalhes possíveis e o traduzira em palavras. Eu acho que a psicanálise, quando ela tomou esse caminho clássico, né, do discurso, ela perde a força da linguagem, disso que o Foucault vai trazer para nós, por exemplo, quando ele trabalha com a ordem do discurso. Ele vai falar que a gente está habituado a um pensamento, né, que está fundamentado no discurso. E o que produz a vitalidade do pensamento não está na representação, né? Está na força que atravessa a representação, né? E justamente é aí que entra a arte. A linguagem ultrapassa o discurso. É esse campo vibracional que é a fricção que a gente tem no contato com o novo. O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos. E quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito, e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade atenciosa da consciência de si. No começo do século XX, a gente tem, por exemplo, William Reich, que foi um psicanalista que teve problemas sérios, né, com a sociedade de Viena, acabou sendo expulso da sociedade. Ele fez um trabalho, porque ele foi um freudiano radical. Ele foi um freudiano radical porque ele dizia que a saúde estava na genitalidade, ou seja, na capacidade do corpo de se entregar amorosamente à vida, né, ao amor, ao trabalho e ao conhecimento. Seriam as 3 vias que poderiam contemplar essa saúde, né? Esse estado de saúde que eu estou chamando aqui, que não significa um silêncio, mas significa a capacidade de você estar criando na vida, de você estar encontrando os acasos e podendo constituir com esses acasos novos lugares para a sua existência, né? Quando você fecha o seu corpo a esses encontros, você adoece, você rompe a sua mobilidade, você interrompe o processo vital. Então, o Reich, ele vai sacar, ele vai ser um dos primeiros a perceber que o corpo era o lugar aonde se depositava a forma de adoecimento dos indivíduos, a ponto dos indivíduos desejarem o lugar de servidão. Porque o grande problema que a gente tem é esse, né? É desejar que alguém domine a nossa vida e diga o que é que a gente tem que fazer. É disso que a gente tem que sair, é disso que eu estou falando aqui, né? Colocar o corpo em cena, um corpo vivo, um corpo vibrátil, um corpo sensível, é resistir a ser dominado, né?
Claro que a gente não pode fazer isso completamente, porque é nessa sociedade que a gente está, é óbvio, né? Eu não posso dizer fora a representação, senão eu não falo mais, não é isso? Para eu poder me comunicar, eu tenho que usar a razão, consciência, memória, né? Então, engravidar a minha razão do meu corpo, né? O meu pensamento ficar pleno de corpo. O Reich, ele mostra como que a musculatura, né, vai se contrair a partir das repressões, dos impedimentos que a sociedade vai instalando nos sujeitos para ela poder se estabelecer. Então, o que ele propõe no começo do século XX na Alemanha? E isso foi uma coisa terrível. Ele propõe, o projeto dele chamava Sexpol, a política da sexualidade. Ele trabalha com 40 mil jovens, em que ele vai instruir, né, sobre a sexualidade e sobre a possibilidade de viver a sexualidade na sua plenitude. Então, eram vários trabalhadores de saúde mental, em vários lugares da Alemanha, instruindo os jovens, né, sobre essa condição. Não sei se vocês assistiram a Fita Branca, se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Esse filme é de um diretor que também é psicanalista, em que ele vai colocar, né, como que esse corpo violentado por uma educação repressiva, né, ele constitui uma juventude que sustenta o nazismo. Niemand an diesem Tisch hat heute Abend etwas gegessen. Nachdem es dunkel geworden ist und ihr nicht aufgetaucht seid, ist eure Mutter weinend im Dorf herumgelaufen, um euch zu suchen. Glaubt ihr, dass wir fröhlich essen und trinken im Glauben, euch sei etwas zugestoßen? Glaubt ihr, dass wir jetzt essen und trinken können, wo ihr hier auftaucht und uns Lügen als Entschuldigung auftischt? Ich weiß nicht, was trauriger ist, euer Fortbleiben oder euer Wiederkommen. Wir werden heute alle hungrig zu Bett gehen. Ihr seid wohl mit mir einer Meinung, dass ich euer Verhalten nicht ungestraft durchgehen lassen kann, wollen wir in Hinkunft wieder in gegenseitiger Achtung miteinander auskommen. Ich werde euch also morgen Abend um die gleiche Zeit vor euren Geschwistern jeweils 10 Rutenschläge zuzählen. Bis dahin habt ihr Zeit, über die Schwere eures Vergehens nachzudenken. O Reich, ele está denunciando essa condição. Ele foi expulso porque a sociedade precisava se sustentar, né, no pré-guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele estava ameaçando essa sustentação na medida em que ele começou a denunciar a política, né, a situação política que a psicanálise tinha necessariamente que estar entrando, né, nesse aspecto. Um outro autor da psicanálise, já mais tardiamente, mas que vai trabalhar de uma outra maneira, colocando em cena o corpo, né, de uma forma muito importante, foi o Winnicott. E a preocupação dele era, ele chamava a continuidade na existência, essa possibilidade de você continuar a ser, né? Esse continuar a existir só pode acontecer se, na verdade, você está vivendo essa troca intensa com a vida. Então, o Winnicott vai trabalhar muito em função dessa perspectiva da existência em continuidade com o mundo, né? Da existência enquanto contaminação, enquanto reverberação. Nesse sentido, ele tem uma clínica em que ele está preocupado com os estágios primários de desenvolvimento e ele retoma, é curioso o que foi feito com a psicanálise clássica, né? Porque a psicanálise se transformou no divã. E se você pega dos 5... O Freud escreveu 5 textos técnicos. 5 textos técnicos, em 25 livros. E esses 5 textos técnicos, ele nunca disse que
o analista tinha que funcionar dessa ou daquela maneira. A única coisa que ele ressalva, ele diz que ele usa o divã porque ele não gostava de olhar no rosto do paciente. Então, ele preferia o divã. Mas que cada um fizesse o que quisesse da clínica, né? Aí ele dizia que a teoria era muito importante como referência, mas que o mais importante de tudo era uma análise pessoal. Por quê? Porque era a disponibilidade subjetiva do analista que poderia ajudar o analisando a fazer o percurso para a vida, né? E essa disponibilidade que o Winnicott vai trazer nos textos teóricos dele, né? É uma disponibilidade que ele apresenta a cada texto dele, de ir para o encontro com o outro, né? O movimento de ir para o encontro desse paciente, buscando justamente essa sintonia afetiva, né? Então, ele vai valorizar a transferência, né? A transferência como um campo fundamental de troca entre o analista e o paciente, né? Essa disposição do analista que a gente também, a psicanálise clássica, na medida em que ela foi sendo reduzida a esse olhar, a esse olhar do discurso, né? Ela foi se afastando desse campo sensível do analista. Muitas discussões sobre contra-transferência, por exemplo, que se nomeava, né, ou se nomeia ainda, como esse campo de afetação. Numa prática clínica, Reich e Winnicott são autores que, na teorização deles, abrem muito espaço para pensar esse trabalho com o corpo, né? Justamente falam dessa condição de um corpo que está amarrado, constrangido. Explica uma coisa, por que quando as mulheres estão insatisfeitas e querem mudar de vida, a primeira coisa que elas fazem é cortar o cabelo? Vai ver que é porque uma mudança externa inspira uma mudança interna. Ou então a gente já mudou internamente e precisa externalizar isso. Agora você me diz uma coisa, por que os homens têm uma dificuldade de mudar o corte de cabelo? Medo da mudança? Será mesmo que as transformações do corpo transformam também o nosso jeito de pensar e de sentir? Ou é o nosso jeito de pensar que se expressa no nosso corpo? Quando você retira, né, a possibilidade de movimento de um corpo, você retira a possibilidade de criação. Você retira a saúde, necessariamente, né? Então, um corpo que se movimenta, um corpo que está em contato com as sensações mais íntimas, ele invade a consciência. Esse corpo que invade a consciência vai produzir movimento no pensamento. O pensamento, ele é um pensamento criativo se ele está em movimento. Se ele não está em movimento, ele vai reproduzir, não vai criar nada de novo. Quando a gente se fecha num lugar a chegar, a gente não pode estar sendo afetado pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quando a gente estanca esse movimento, a gente deixa de criar, a gente reproduz, a gente repete. A questão da educação hoje também passa por aí, né? A questão da educação, do como que o aprendizado está fechado nessa ideia. E aí eu volto lá a Angel, quer dizer, o trabalho de Angel é um trabalho como o Winnicott, né? Ele tinha essa perspectiva de reconquistar para a existência um corpo sustentável. O que é um corpo sustentável? É uma capacidade de você existir com a dor da existência e a alegria da existência, né? Porque a vida é assim, né? A vida tem momentos alegres, ou momentos tristes, né? Não ter medo do medo, né? Por exemplo, né? É poder contemplar um corpo que sustente as suas sensações, as suas experiências sensíveis. O trabalho de Angel vai resgatar isso. As pessoas se sentem resistentes a essa modelização, né? É muito interessante como que eu tenho visto na faculdade o processo de modificação de alguns alunos a partir dessas práticas. Eles vão construindo novas possibilidades existenciais. Angel Viana dividiu sua carreira de bailarina com uma extensa atividade pedagógica. Quando fundou sua escola, sua intenção era, segundo suas próprias palavras, criar uma escola de dança clássica menos rígida.
onde a metodologia estivesse centrada na relação do corpo com a arte. Para aumentar a consciência corporal e aguçar as percepções de seus alunos, ministrava aulas complementares de música rítmica e até yoga, e sempre oferecia a eles a chance de participar da criação das coreografias. Surgiu assim uma abordagem peculiar da dança, que associava o conhecimento técnico com criatividade e sensibilidade. A Angel, ela vai trabalhar com a ideia de buscar no corpo, né, os movimentos mais sutis, para que a gente possa resgatar uma experiência sensível. Tem um trabalho que foi feito no Japão, que é o Butô, que traz toda essa construção a partir da destruição que foi realizada na Segunda Guerra Mundial. O Butô era uma dança tipicamente do Japão, né, uma dança característica do Japão. Hoje ela está já difundida no mundo inteiro, em que ela foi resgatada a partir dessa ideia de um corpo derretendo pela violência da bomba. Então ele vai colocar em cena toda uma condição de existência, né, em que o abjeto é retomado. Houve muitas proibições, inclusive, das aparições, das demonstrações dos trabalhos, porque eles traziam, degolavam galinha, faziam cenas trágicas, porque eles queriam trazer de volta essa condição, né, que foi excluída. Artaud também vai trabalhar com isso, que foi excluída do pensamento, né, trazendo um corpo limpo, esvaziado daquilo que é considerado abjeto. E é isso que nos constitui, né? Então, essa experiência da sensibilidade do corpo, ela está resgatando um corpo nessa dimensão intensiva. A ciência está batendo nisso de uma forma tão intensa, de que a falta do movimento, o sedentarismo da vida moderna e contemporânea, nos faz tão mal que é impressionante, quer dizer, não só o tema da alimentação, como o tema da atividade física, se transformaram em movimentos culturais, não é? Isso. Quer dizer, eu fico muito impressionado porque isso está tomando, pela primeira vez, está tomando conta dos programas de televisão massivos no mundo inteiro. Acho importante o que você está trazendo, muito importante, porque essa ideia de colonização é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Você tem uma prática existencial que ela está determinando como é que seu corpo tem que funcionar. Isso não quer dizer que a gente vai jogar fora as coisas e que o arroz integral vai fazer mal à saúde. Não é isso. Claro que legumes faz bem, claro que não comer carne vermelha diminui o risco cardíaco. Isso tudo né? Assim, é verdade isso. Agora, o problema é transformar isso no sentido da existência. Quer dizer, é você utilizar isso como todo mundo tem que estar agora funcionando dessa maneira. O que você produz com isso? Você produz uma dificuldade de acesso àquilo que te constitui. Né? As pessoas vão para a academia de ginástica não porque elas querem se movimentar. Né? Sim, vão existir pessoas que vão estar nesse processo, mas a grande maioria está voltada para um certo modo de estar no mundo que faz sucesso, né? Que interessa as forças que esteja ali. Por que que, de repente, uma pessoa que fuma, para ela, é mais vital do que parar de fumar, mesmo que ela tenha que morrer por conta disso? Né? O que está sendo colocado em questão é o esvaziamento dessa condição de você poder entrar em contato com aquilo que está te constituindo. Né? Aquilo que vai te constituir. Está determinado o que é bom para você comer, está determinado o que é bom para você fazer. Né? As pessoas saem para procurar parceiros, por exemplo, se violentam profundamente. Os jovens, né? As pessoas
essa condição da experiência do encontro como produtor de vida fica esvaziado diante daquilo que você deve fazer para ser alguém que tenha, né, um lugar de visibilidade na sociedade. A experiência sensível ela vai colocar no mundo um corpo que não é o mundo, não é o corpo que a gente significou nesse mundo, né? Limpo, né, bonitinho, saudávelzinho, né? Então, mas que a gente sabe hoje que esse esvaziamento desse corpo trouxe consequências sérias, né, para essa existência para nós, né? Durante muito tempo, e esse muito tempo, inclusive, pega assim um século passado ainda muito próximo e recente, a gente se acostumou com uma disciplinarização do corpo, né? Talvez uma militarização do corpo, sempre assim, o corpo como devendo ser como que adestrado para ele servir a um projeto da mente. É um projeto racional, a um suposto mundo melhor, né? E justamente na contemporaneidade, o que acaba em muitas pessoas gerando um sentimento até nostálgico, né? O que há é uma quebra desse adestramento. Só que, no entanto, apesar dessa quebra, o que substitui essa repetição, essa codificação dos corpos, né, para usar o termo que você usou, é justamente um imperativo da felicidade, um ideal de corpo, um ideal de beleza, um ideal de saúde. A gente tem hoje toda uma formulação do como é um corpo saudável. O que é o belo, como é um corpo saudável, quais são as vitaminas que a gente tem que tomar, né? O exercício que a gente tem que fazer, a comida que a gente tem que comer. Então, a gente se fecha num certo modelo de funcionamento que, será que aquilo é para nós? Será que aquilo está construindo para nós um sentido para a nossa existência? Será que eu estou me expandindo enquanto ser? Será que a gente tem noção de que a vida é única, né? Que a gente não tem outro no mundo? Quer dizer, essa recuperação dessa condição da existência, desse desejo de estar pulsando com a vida, né, que está em cena quando a gente está falando desse corpo vibrátil. Né, que seria essa condição que a gente tem de poder ver algo que a gente nunca viu. Né? Isso que a arte deixa a gente ver. Né? Um corpo, ele é afetado quando ele é capaz de perceber alguma coisa que ele nunca viu antes. Né? E isso é que dá sentido à vida. Né? É isso que dá vontade de viver. É ir descobrindo a cada momento da vida, nos acasos que a gente vai tendo, novos caminhos, novas possibilidades. Muitas vezes, sem perceber, a gente acaba tendo uma limitação da nossa própria expressão psíquica e existencial, porque o nosso corpo está limitado. Né? Então, desconstruir essas pré-construções no sentido de libertar essa maior sensibilidade corporal e, portanto, existencial e psíquica. O que para dar assim um fecho nessa história, né? O que eu estou querendo trazer, mais do que falar desses autores, né? É contaminar vocês da ideia de que é sobre esse campo, né, de um corpo que ultrapassa a ideia de um corpo biológico, né? Que ultrapassa a ideia de um corpo organizado a partir daquilo que a gente ajustou em cima de uma lógica do que é um corpo belo, saudável, né? Que é um corpo que contempla as experiências sensíveis da existência. Todas as experiências sensíveis. Aquilo que a gente digere, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente odeia, todas as sensações do nosso corpo, né? O que a gente tem medo, o que nos possibilita nos aproximar, nos afastar. Retirar esse corpo de um certo lugar fechado, né? Seria estar mais vivo e estar fazendo a vida valer a pena. Né? Então, eu acho que a vida ela vale a pena quando a gente começa a entender que não é repetir o modelo, né? Não é se ajustar num olhar, né? Mas é constituir a nossa existência a partir daquilo que nos realiza
que nos provoca, né, e que nos intensifica. Neste café filosófico, vimos como os movimentos do corpo acompanham os movimentos da vida e ajudam a construir novos sentidos para ela. Nosso programa termina por aqui, mas tem mais café filosófico na internet. Tchau! Tchau!